Eu queria agradecer muito em nome do Instituto do Imaginário. Eu sou a diretora do Instituto e Santina e eu somos as coordenadoras e professoras desse curso, desse programa, na verdade, de aprimoramento, para o qual convidamos você a falar. E temos aqui nossos companheiros, alunos e colegas aqui, que estão todos ansiosos também para te ouvir e que foram também orientados a ler o seu livro, a se preparar para poder conversar com você. Estamos muito felizes de recebê-la aqui, agradecemos sua generosidade, porque a gente sabe o quanto nossas agendas são corridas, o quanto nossas agendas são difíceis, e, sobretudo, também a sua generosidade de permitir que a gente gravasse para disponibilizar para aqueles alunos que, por algum motivo mais, né, superior à vontade deles, não puderam estar aqui de alguma forma. Então, muito obrigada, Juliana. Eu vou deixar que a Santina te apresente adequadamente. Então, bom dia a todas, todes, todos. Bom dia, Juliana. Na verdade, já te apresentei desde que pude falar com você, já trouxe trechos do seu livro nas nossas aulas, mas vou aqui apresentar de novo, né, formalmente, a doutora Juliana Belo Diniz. Ela é doutora em psiquiatria pela Universidade de São Paulo e especialista em pesquisa clínica pela Universidade Harvard. Concluiu pós-doutorado em 2014 e atua como psiquiatra clínica, psicoterapeuta e pesquisadora do Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o IPQ. Então, Juliana, bom dia, muito obrigada. E a palavra é sua. Você falou que se organizou para fazer uma apresentação de 30, 40 minutos. Depois a gente abre para trocar ideias, os alunos e nós temos questões para você também, tá? Perfeito. Bom, primeiro eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui, um prazer falar desse tema. E como eu estava contando, né, para a Santina e para a Malena no começo, eu pensei nessa aula exatamente na interação entre o conhecimento de outros campos, que não o conhecimento científico, médico, propriamente dito, quando ele é apropriado pela medicina, né, e por uma mudança de linguagem acaba fazendo parte também do discurso médico e do quanto a gente perde isso, esse conhecimento histórico, né? Às vezes a gente chega hoje achando que uma coisa sempre foi científica e, na verdade, ela foi uma apropriação de um conhecimento de outra natureza, por isso que eu falo muito a favor da interação entre campos de diferentes naturezas, sem que um se diga melhor do que todos os outros, né? Uma interação. Claro que cada um tem as suas especificidades, e um campo é melhor para uma coisa, outro para outra, mas nenhum, né, é hegemônico e supera todos os outros, ou deve obscurecer todos os outros. Então, vou começar aqui. Eu acho que esse é o jeito que funciona. Ok. Pronto, deu certo. Acho que vocês estão vendo, né, o slide. Me digam só se está mudando de slide. Está, Tá ótimo. sim. Então, essa primeira imagem que está na tela é uma imagem construída, claro, né? Ela foi pintada muito depois desse suposto evento, que é o mito original da fundação da psiquiatria. E ele de fato é um mito, ele foi construído a posteriori, essa cena provavelmente nunca aconteceu nesses termos, né? E ela é uma construção que tenta valorizar a entrada da medicina no mundo da loucura como algo que veio iluminar a loucura, né? Então, nessa cena, a gente vê o Felipe Pinel, que é um médico e que ele assume a direção do Hospital de Bicêtre, que é um hospital das periferias de Paris, onde tinham homens com características diversas, então tinham pessoas com doenças neurológicas graves, com aquilo que hoje a gente chama de transtornos mentais graves, mas pessoas também pobres, sem ter onde morar, sem ter família para onde voltar, pessoas confusas ali de pessoas, no caso de obstétrica, todos eram homens, porque existia um outro hospital, que era Salpêtrière, onde Felipe Pinel vai trabalhar depois, que é o Hospital das Mulheres. E em Bicêtre, o Felipe Pinel assume a direção. Antes dele, existia um diretor que era uma pessoa leiga, que não era um médico, que era o Poussin. E o Felipe Pinel, ele representa o iluminismo. A gente está no auge da Revolução Francesa, quando ele assume o Hospital de Bicêtre, que é em 1793.
Então, ele vem com toda essa carga do iluminismo e da ideia de trazer o racional para a loucura, para iluminar a loucura, né? E é interessante que a ideia do Pinel era salvar esse grande hospital do que se imaginava ser um grande calabouço, né? Então, na imagem da esquerda, tem uma charge que é o que se pensava, o que se imaginava que eram hospitais psiquiátricos naquela época, né? Que era, na verdade, não tinha esse nome, mas o que eram essas instituições, como o Bicêtre, o Salpêtrière, o Hospital Deux, que é um hospital de Paris também, que é um lugar que recebe as pessoas pobres, né, que não tem para onde ir, e algumas delas com o que hoje a gente chama de transtornos mentais. Então, se tinha essa ideia, né, se vendia essa ideia de que esses lugares, antes da entrada dos médicos para assumir a direção desses lugares, eles eram grandes calabouços. Então, várias pessoas acorrentadas, ali vivendo as suas loucuras, sendo maltratadas, sendo de alguma forma violentadas. Essa imagem do calabouço, ela é verdade até certo ponto. Existiam sim situações em que as pessoas eram acorrentadas para o resto da vida por quadros de agitação, mas os hospitais psiquiátricos como o Bicêtre e a Salpêtrière já tinham uma divisão, eles já tinham alas diferentes e já tinham um trabalho feito pelas ordens religiosas, pelas freiras que muitas vezes tomavam conta dessas instituições, que não era só calabouço, né? Então já existia uma tentativa de classificar as pessoas de acordo com a gravidade, de tentar diferenciar alguma coisa que mais tarde veio a gente chamar de diagnóstico, e já existia uma tentativa de humanizar esse tratamento. Então, não é que os médicos tenham chegado com uma grande novidade, tá? Mas se criou esse mito, né? O mito da fundação da psiquiatria é que a psiquiatria chegou para iluminar uma coisa que era puro calabouço, que era só uma religião, uma aplicação, né, de uma religião de forma obscura, violenta, disciplinar, enfim. Então, quando o Pinel entra, né, para dirigir os hospitais psiquiátricos, e em outros lugares da Europa a gente também tem médicos assumindo a direção desses hospitais, a ideia é que eles se transformem nessa imagem da direita, lugares iluminados, limpos, onde as pessoas pudessem andar livremente, ser bem alimentadas, poder dormir bem, ter pessoas que cuidam delas, né, que ajudam nesse cuidado, que falam baixo, que não agridem, que tentam ali procurar uma harmonia. Então, é uma visão idealizada dos hospitais, né, que claramente se mostra falha, um pouco tempo depois da medicina assumir esse lugar de direção dos grandes manicômios, mas era essa imagem que eles pensavam em construir. Então tem uma coisa bem idealizada, né, bem com a ideia de que a razão vai nos salvar. E na verdade é interessante a gente ver historicamente que o Pinel, quando ele cria um sistema de classificação para as doenças mentais, ele reaproveita muito do que as freiras que dirigiam o obstetra já faziam, né? Então é isso que eu falo de a medicina às vezes se apropria de alguma coisa que já existia, dá uma outra roupagem, usa de uma outra linguagem para falar daquilo e passa a dizer que aquilo é da medicina, né? Apagando a história anterior de que, na verdade, a psiquiatria entrou ali dentro de um contexto histórico para assumir a direção desses serviços, mas que ela se aproveitou de muito do que já existia e do que já vinha antes dela. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo nos grandes manicômios, né, que a psiquiatria está sendo fundada dentro dos grandes hospitais psiquiátricos com os pacientes graves, a gente tem outros movimentos acontecendo do lado de fora dos grandes manicômios. Então, um dos movimentos que é interessante é esse movimento do Franz Anton Mesmer na fundação do que ele vai chamar de magnetismo animal, né? Quem que é o Franz Anton Mesmer? O Mesmer, ele era um médico vienense, ele é de uma família pobre, mas ele se casa com uma mulher muito rica e ele passa a viver no meio, né, da sociedade vienense mais abastada, e cria essa teoria do magnetismo animal, baseada na ideia de que as pessoas podem, de alguma forma, se influenciar. Então, inicialmente, o magnetismo animal para ele é um fluido universal que está em todas as pessoas, em todos os objetos, nos astros, nos animais, na natureza, né? Existe esse fluido que está em todo lugar e que esse fluido ele pode ser influenciado, né? Então ele começa ali a teoria dele com o uso realmente de uma terapia com magnetos, que existe até hoje, né? Tem essa terapia magnética até hoje tem pessoas que aplicam.
Então ele começa com essa ideia, e se a gente olhar do porquê que ele usou o magnetismo, é porque isso era o grande tema da física da época. Né? Era um grande tema, era uma coisa que tinha chamado a atenção das pessoas, então ele usa o magnetismo para explicar esse efeito. Mas, olhando em retrospectiva, o que a gente vê é que, na verdade, ele pega um fenômeno que já foi explorado inúmeras vezes pelo misticismo, pelas religiões, né, que é essa ideia de que a gente pode influenciar as pessoas, a gente pode criar ambientes que aumentem a chance de alguém entrar em transe, por exemplo, né, que a gente consegue, com o nosso carisma, aumentar a chance de uma pessoa se sentir bem. Então, ele percebe isso, que já está na cultura, já está circulando, e ele dá um nome para isso de magnetismo, ele pega ali, né, o que está circulando no discurso da física daquele momento para dar uma certa legitimidade médica para isso. O que ele faz não cola no meio médico. Então, os médicos mais tradicionais acham que o Mesmer é um grande charlatão, mas ele é muito famoso, né, entre a sociedade ali mais abastada de Viena, e ele faz jantares, ele recebe Mozart na casa dele, né? Então ele tem toda essa entrada social. E nesses jantares ele oferece esses tratamentos, ele enriquece nesse processo, porque ele cobra de algumas pessoas, mas ele também oferece esse tratamento para pessoas que não podem pagar, porque ele acredita, né? Até onde a gente não tá a cabeça dele, mas a gente consegue imaginar que ele realmente acredita na função terapêutica disso que ele desenvolveu. E aí, em algum momento da história, ele deixa Viena, vai para Paris e continua, né, divulgando esse tratamento que ele inventou. Isso é muito significativo nessa época, apesar dele ficar à margem do discurso médico, porque a medicina tradicional, hegemônica naquele momento histórico, não aceita a ideia de Mesmer, mas ele tem um apelo popular muito grande e as ideias dele começam a circular, a ponto de se formar o que se chama a Sociedade da Harmonia, que são várias pessoas ao redor da Europa que vão assumindo esse conhecimento do Mesmer e transformando isso. Uma dessas pessoas é o Marquês de Poussegur, que é um nobre é, que nesse momento, né, ele é um membro da Sociedade da Harmonia e ele, apesar de usar o termo magnetismo animal, ele não faz mais a terapia com magnetos necessariamente. Ele faz mais uma coisa, e aí a foto da esquerda representa isso, né? Porque ele começa a criar métodos de tratamento baseado no magnetismo animal, mas no contato com a natureza, né? Então ele mora num chateau que tem um grande jardim e ele oferece esses tratamentos, essas sessões de tratamento com base no que ele acredita ser o magnetismo animal. Então, ele usa o mesmo discurso do Mesmer, usa os termos que vêm da física, ele tenta dar uma legitimidade para isso, mas ele é uma figura muito interessante, porque ele é um nobre que oferece isso de forma gratuita, então tem uma coisa ali da caridade, né, de que ele tenta colocar isso nesse contexto. E isso continua se desenvolvendo. O Marquês de Possebur também não é alguém que a medicina tradicional abraça, né, como uma figura relevante, mas que tem ainda muito apelo popular e que mantém viva essa ideia do magnetismo inventada para o Mesmer. Até que um cirurgião escocês, o James Braid, vê isso acontecendo, né? Tem notícias ali da Sociedade da Harmonia, de como esses tratamentos são feitos, e ele pega isso, né, que estava sendo desenvolvido desde Mesmer, e fala: agora isso vai virar medicina. Né? E como é que ele faz isso? Como é que ele pega aquilo que já estava ganhando caras de hipnotismo, né? Então, aquilo que começou com os magnetos vai se transformando até virar o que mais tarde a gente vai conhecer como hipnose. Então, ele recebe já isso, não é que ele inventa a hipnose, ele tem essas notícias e começa a trabalhar com esse método. E aí, ele muda a forma de se referir a esse método para isso ficar mais palatável para a medicina. E aí que ele cria o nome hipnose para substituir o mesmerismo e cria esse tratado da neurohipnologia, com a ideia de que a hipnose, então, poderia ser entendida como um método terapêutico da medicina, né? Então, ele traz a hipnose para a medicina. Mais uma vez, né, a medicina se apropriando de um conhecimento anterior a ela e apagando essa história, né, de alguma forma. O hipnotismo chega na medicina tradicional. Essa imagem é a famosa imagem da Salpêtrière, em que Charcot está usando as técnicas do hipnotismo para comprovar aquilo que ele acredita que é o processo patológico da histeria. Né? Então, essa cena é muito famosa,
o Charcot usa o hipnotismo. O Charcot é um neurologista tradicional, um especialista no exame físico neurológico. Ele descreve alterações do exame físico neurológico para várias patologias neurológicas importantes. Então, ele é uma figura muito relevante dentro da neurologia. Ao mesmo tempo, ele é uma figura, do ponto de vista de personalidade, muito complexa, né, com todas as questões de ego dele, né, e de como ele se apresenta. Ele tem esse ar de guru, né, dentro da Salpêtrière. Ele é muito respeitado, ao mesmo tempo que algumas vezes ele é ridicularizado por quanto ele é, né, quanto ele se acha ali dentro desse contexto. E ele desenvolve toda uma teoria sobre qual seria o processo patológico da histeria e usa o hipnotismo para provar essa teoria, né? Então ele tem lá uma ideia de fases. E o que o Charcot não se dá conta é que nessas cenas em que ele hipnotiza as histéricas, na verdade, ele está fazendo um jogo com elas em que elas respondem ao desejo dele de alguma forma, né? Então, tem um grau de encenação que ele não se dá conta, ele acredita piamente ali nas teorias dele. Independente disso, ele acaba deixando uma marca no campo médico. Freud faz um estágio com ele de alguns meses e fica encantado, apesar, né, de reconhecer os limites da hipnose, os limites do método Charcot e reconhecer que essa teoria do Charcot para a hipnose é mais uma encenação de Charcot com as histéricas, que ele próprio não se dá conta, do que uma teoria, né, que realmente possa ser aplicada na histeria como um todo. Então, Freud tem essa experiência. A partir dessa experiência, ele volta para Viena, começa a tratar pessoas que sofrem de quadros que a gente chama naquele momento de histeria e vai desenvolvendo as teorias dele até que ele funda a psicanálise com a famosa interpretação dos sonhos em 1900, né, que é o livro que ele usa para fundar uma forma de tratamento e uma teorização dos sintomas emocionais. E Freud é uma figura interessante porque ele é um neurologista formado na tradição europeia. As referências originais dele são neurofisiologistas, são figuras como Helmholtz ou como Bruck, que são neurofisiologistas famosos da época. E Freud, ele é um neurologista também nesse momento histórico, porque se a gente lembrar o começo ali da aula, a psiquiatria nesse momento ela está presa dentro dos manicômios, ela não está circulando fora dos manicômios. Então, quem está vendo os pacientes em consultório, os quadros que não são graves o suficiente para implicar uma vida ou muitos anos dentro do manicômio são os neurologistas. Até por isso que hoje, muito da nomenclatura é uma nomenclatura neurológica. Então, neurose, por exemplo, doença dos nervos, né? Que são coisas que a gente usa para se referir a transtornos mentais, transtornos emocionais. E isso é assim porque nesse momento histórico ali da virada do século XIX para o século XX, muitas das figuras que tratam essas doenças menos graves no consultório são neurologistas, por isso que a gente tem essa linguagem até hoje. E ele é essa figura, né? Então ele tinha tudo para usar uma linguagem fisicalista, uma linguagem de energia, quantidade, pressão, para falar das doenças mentais. Ele de fato tenta fazer isso no projeto para uma psicologia científica de 1895, mas ele abandona essa linguagem, apesar de epistemologicamente sempre manter essa origem, né, da explicação neurofisiológica para a teoria que ele desenvolve. E aí a gente chega aqui nessa virada do século XIX para o século XX, e eu vou fazer aqui um panorama que é um panorama que não contém todas as pessoas que influenciaram a psiquiatria, longe disso, tá? Mas é uma tentativa de mostrar algumas influências para a psiquiatria nessa virada do século XIX para o século XX, que é extremamente relevante para como a gente entende a psiquiatria hoje, e para mostrar que algumas dessas figuras estavam mais próximas do modelo médico, enquanto outras estavam mais distantes do modelo médico, mais afinadas com o discurso que vinha da filosofia e do que a gente posteriormente veio chamar de ciências humanas, né? Então, é para mostrar um pouco como essas influências atuaram no desenvolvimento do discurso psiquiátrico que a gente usa hoje. Então, no polo mais próximo do modelo médico, a gente tem figuras como, por exemplo, Wundt, que é um psicólogo experimental, que faz coisas do tipo dar uma substância como morfina ou álcool para uma pessoa e medir psicomotricidade, velocidade de resposta, tensão muscular, condutância de pele. Então, ele é bem experimental nesse sentido e ele tenta,
né, desenvolveu uma psicologia a partir desses experimentos. Então, ele é bem fisicalista, bem neurofisiologista, bem próximo do modelo médico e dos cursos científicos mais tradicional. Ele influencia várias pessoas, entre elas Grisinger, que é um psiquiatra de manicômio, que está acostumado com transtornos mentais graves, principalmente aqueles, né, que podem levar as pessoas a viverem a vida toda no manicômio. E lembrar também que dentro dos manicômios a gente não tem só transtornos mentais graves, a gente tem todo tipo de doença, inclusive doenças que depois a gente vai chamar de neurológicas, como, por exemplo, as manifestações da sífilis tardia, a epilepsia e outras, ou as demências. Então, dentro desse contexto, Grisinger diz a famosa frase que doenças mentais não podem ser outra coisa que não doenças do cérebro. Essa frase é reutilizada anos depois, né? Ela reaparece a partir de 1980 com os neocrepilinianos que vão influenciar o DSM-3, que é a classificação diagnóstica que vem dos Estados Unidos, né? Que modifica um pouco como a gente fala da psiquiatria. Então, eles vão retomar essa frase de Grisinger. Mas a gente tem que lembrar que os neocriptinianos são muito mais radicais em relação a isso do que Grisinger jamais foi. Por quê? Porque Grisinger estava falando do lugar de alguém que via transtornos mentais graves, esquizofrenia bipolar, que hoje a gente chama, né? Esquizofrenia bipolar tipo 1, depressão melancólica grave, a gente está falando de quadros graves. Ele não está falando de qualquer comportamento ou qualquer manifestação emocional. Quando isso é retomado na década de 80, a gente tem essa radicalização desse conceito e a ideia de que qualquer manifestação emocional poderá ser explicada em algum momento pela compreensão do cérebro. Então é muito mais radical do que Grinzinger jamais foi. Mas né, ele está nessa influência aí da transição do século XIX para o século XX, e ele vai influenciar uma figura que também é muito relevante para a compreensão da psiquiatria hoje, que é o Kraepelin. O Kraepelin é um psiquiatra alemão. É interessante que ele começa a história dele clínica. Ele se forma na Alemanha, mas ele vai para uma cidade que hoje seria a Rússia, né? Então ele vai trabalhar no manicômio onde os pacientes não falam a língua dele e ele nunca aprende a falar russo e os pacientes não falam alemão. Então, e lá ele começa a carreira dele. Depois ele volta para a Alemanha, passa um tempo em Heidelberg, mas faz a maior parte da carreira dele em Munique. Mas ele tem essa experiência inicial e ele é alguém que acredita que as doenças psiquiátricas são doenças do cérebro, mas ele entende que naquele momento histórico, a busca pelas bases neuroanatômicas, que é o recurso que existia naquele momento, né? Esperar os pacientes morrerem, abrir a cabeça, ver como era o cérebro deles, para tentar fazer essas correlações do cérebro com os sintomas que ele observava dos pacientes em vida, era a tecnologia que ele tinha. Ele sabia que isso não ia funcionar, porque o século XIX aplicou isso muitas vezes, e para algumas doenças isso funcionou, como por exemplo para a sífilis tardia, mas para uma boa parte dos transtornos mentais isso nunca funcionou. Ele já sabia disso, ele já sabia que eles tinham falhado miseravelmente em encontrar as bases neuroanatômicas das doenças mentais. Então, nesse momento, ele diz: olha, já que a gente não tem, né, esse acesso, a gente tem que trabalhar uma classificação das doenças mentais que não leve a etiologia, as teorias etiológicas em consideração. Então, a gente vai trabalhar com observação, com história natural e com prognóstico. Então, ele cria essa ideia de trabalhar com a doença mental nesse formato, que é uma coisa que vai ser recuperada no DSM-3 na década de 80. Essa ideia de que já que não dá para falar de etiologia, porque a gente não consegue encontrar as bases cerebrais das doenças mentais, a gente vai trabalhar com outras coisas que também são muito científicas, que também caem bem dentro do discurso médico científico, que é a observação e probabilidade, o quanto aquela pessoa tem a probabilidade de continuar internada ou não continuar internada, de piorar ou não piorar, né? Então, essa ideia de prognóstico, ela é muito tentadora, porque apesar dela não levar uma base etiológica, ela pode ser explicada por cálculos matemáticos, por estatística, por probabilidade, né? Então, ele influencia o campo nesse sentido. Tem uma outra figura aí que é um contraponto, né, no meio dessas pessoas que tem essa pegada mais próxima do modelo médico, mas que é diferente de Kraepelin, por exemplo, que é o Eugen Bleuler, que está no Bruegels Hill, que é o hospital onde Jung, né, também se forma e trabalha há muitos anos. E o Bleuler, ele é uma pessoa que dá o nome da esquizofrenia, né? O nome esquizofrenia vem dele. E quando a gente pensa no significado de esquizofrenia, que é a mente cindida, dá para perceber que ele é diferente de Kraepelin, porque por mais
que ele não esteja falando de uma questão neuroanatômica, quando ele está falando da mente cingida, ele não está falando de uma coisa concreta, ele não está falando de ter uma cisão concreta no cérebro, ele está falando de uma teoria etiológica de outra natureza, né, que é diferente do que faz Kraepelin. Então, ele acaba dando nome para a esquizofrenia, mas às vezes, atualmente, a gente esquece um pouco que ele tinha uma teoria por trás, né, e que era uma teoria que não necessariamente combinava com essa ideia do modelo médico fisicalista, probabilístico, né? Então, ele tinha ali alguma conexão com a fisiologia. A gente tem outras figuras ali no meio do campo, que são figuras que são formadas dentro do meio médico, como Pierre Janet, na França, e o Freud, na Áustria, e que são figuras que estão num campo intermediário, porque eles trazem conhecimento da medicina, eles são versados na linguagem da física e da química do momento, eles estão ligados com a ciência, mas eles entendem ali na clínica, na experiência com outras pessoas, que não dá para se resumir a ciência, a linguagem fisicalista, para falar do fenômeno dos transtornos mentais, das doenças emocionais. E eles vão desenvolvendo outras formas e outras linguagens para lidar com isso, por isso que eles estão ali no intermediário do campo. E Freud, né, como vocês bem sabem, tem dissidentes da psicanálise, como Jung e Adler, que vão formar seus campos próprios de terapia também com essa ideia, né? Não dá para a gente falar de doença mental exclusivamente a partir de uma linguagem fisicalista, de uma ciência dura, de uma ciência médica. Outras figuras importantes no campo, a gente tem o Krauss Jaspers, que é um alemão contemporâneo de Freud e Kraepelin. E Jaspers é médico, mas ele também é filósofo. Ele passa a maior parte dele como professor da Faculdade de Filosofia de Heidelberg. E ele é uma figura marcadamente diferente de Kraepelin, né? Apesar deles terem esse encontro aí em algum momento da vida. E Jaspers passa toda a produção literária dele dizendo que a gente não pode tratar doenças mentais exclusivamente como doenças orgânicas. Então, ele diz isso o tempo todo. As doenças mentais provavelmente têm influências orgânicas. Não é que a gente está ignorando o cérebro, é óbvio que a mente é uma produção do cérebro, é claro que sem o cérebro não existe mente, a gente não está falando, né, que tudo está fora do cérebro, mas se a gente reduzir as doenças mentais ao cérebro, a gente não vai conseguir dar conta disso que se apresenta para nós, né? Então, essa é a ideia de Jaspers, é isso que ele defende ao longo da vida dele. Ele não cria uma forma de tratamento, mas ele é uma figura muito importante para a fenomenologia, né? E ele foi influenciado ali por uma filosofia, né, que vem de Russell, Heidegger, que é essa filosofia da fenomenologia e da filosofia existencial, que se importa muito com o que a pessoa que vive, com a experiência da pessoa que vive a doença mental, né? Então é muito importante para eles escutar essa experiência e trazer isso para a compreensão da doença mental. E uma figura, né, que vai desenvolver um método terapêutico muito mais próximo da linhagem filosófica é o Binswanger, que é psiquiatra, é médico, que vai desenvolver a design-análise, mas Binswanger, por exemplo, considera Freud médico demais, né? Ele fala, tem uma coisa ali, uma necessidade de explicação neurofisiológica que Binswanger vai julgar contraproducente ali para o desenvolvimento do que ele considera que é mais relevante para o tratamento das doenças mentais. Então, ele vai se distanciar disso e vai usar outras fontes de outras naturezas, principalmente da filosofia, que é uma formação dele também. Então, a gente tem esse cenário de configuração para influenciar a psiquiatria do século XX. Enquanto isso, aquela ideia toda do Pinel, de que ele ia criar um ambiente iluminado, limpo, que as pessoas eram educadas, falavam baixo, que era tudo funcionava bem, claramente faliu, né? Claramente deu tudo errado, claramente os manicômios estão entupidos de pessoas mal cuidadas, mal geridas. O próprio manicômio se torna um ambiente enlouquecedor, então tá dando tudo errado dentro dos manicômios, né? Nessa transição aí, no começo do século XX, isso ainda piora. E isso faz com que os médicos usem alternativas desesperadas, né? Então, o que está acontecendo dentro dos manicômios? Nessa figura, a gente vê do lado esquerdo o desenvolvimento da lobotomia, que é uma coisa trágica, que destrói, né? Tenta destruir as conexões do lobo cerebral frontal do restante do cérebro, com a ideia de que isso poderia, de alguma forma, tratar a doença mental. Por que exatamente essa região?
porque se sabia que essa região, quando lesada, não levava necessariamente a uma perda de função do tipo não conseguir andar, não conseguir falar, é, não conseguir respirar, né? Então, assim, ela não comprometia funções básicas. Então, se entende que mexer ali é uma forma de você produzir um efeito grande, um efeito cerebral grande, sem comprometer funções básicas. E isso é aplicado de forma indiscriminada, é um terror, né? Uma coisa com a qual a medicina tem que se haver até hoje, porque foi terrível. E foi uma tentativa desesperada de acalmar aquelas pessoas presas em manicômios, enlouquecidas para o resto da vida. Ao mesmo tempo, a gente tem do lado direito, né, a figura de cima, é a figura do eletrochoque, que tem a sua função em alguns casos, mas que nesse momento histórico, por conta do desespero da situação dos manicômios e por conta de um pensamento cientificista por parte dos médicos, é aplicado também de forma indiscriminada e muitas vezes como punição. Então, essa é outra coisa que está acontecendo dentro dos manicômios. E na figura do lado direito de baixo, que a gente está vendo esses rolinhos são pessoas que estão num tratamento que existia naquele momento, que é o tratamento da hibernação forçada, que é a ideia de que se você puser as pessoas para dormir por dias ou até uma semana, muitas vezes envoltas em bandagens geladas, numa tentativa ali de diminuir alguma coisa, né? Então, se tinha a ideia de que tinha um excesso de alguma coisa e que você colocar as pessoas para dormir envoltas em bandagem gelada, isso poderia de alguma forma diminuir esse excesso, né? Uma indução de uma hipotermia. E esse tratamento era aplicado nos manicômios. Por conta desse tratamento, que é a hibernação forçada, existe uma busca por medicações sedativas para esse tratamento. E um cirurgião de guerra chamado Laborit, ele percebe que existe uma medicação que foi desenvolvida, na verdade, a partir dos remédios dos antihistamínicos, né, que hoje são remédios para alergia. Então, a partir de variações de antihistamínicos, a gente chega numa substância que é a clorpromazina. E aí, essa imagem que vocês estão vendo na tela é a imagem da propaganda da clorpromazina, que tem o nome fantasia nesse momento de Torazine, né, e da chegada dela na psiquiatria com a fundação de uma psicofarmacologia muito diferente da que a gente tinha até então. Por quê? Porque Laborit percebe esse efeito da clorpromazina, esse efeito sedativo. A clorpromazina acaba sendo aplicada nos protocolos de hibernação forçada. E o Pierre Denequet percebe, né, que é um médico francês do Hospital de Sainte-Anne, ele percebe que essa medicação pode ser usada isolada também. Provavelmente ele percebe isso a partir da descrição que os próprios funcionários do Santana fazem para ele dos efeitos da clorpromazina. E aí a clorpromazina passa a ser usada isoladamente, fora dos protocolos de hibernação forçada, e para alguns pacientes ela tem um efeito extraordinário. Ela realmente recupera, né, alguns pacientes. É claro que, como tudo na medicina, logo que ela chega, ela é usada com grandes exageros, então no lugar de descobrir quem poderia melhorar com a clorpromazina, né, e ficar nisso, na verdade, o que os médicos fazem é usar a clorpromazina mais uma vez, de forma indiscriminada, em doses extraordinariamente altas, produzindo efeitos terríveis de cinesia tardia, de parkinsonismo, e a clorpromazina até ganha uma reputação muito ruim, que eu, sinceramente, acho que ela não merece, por conta de usos excessivos e indiscriminados que não deveriam ter acontecido, né? Mas naquele momento histórico, com o desespero que existia na época, para lidar com essa questão das doenças mentais, acaba acontecendo, né? E nessa propaganda de lançamento da clorpromazina, a gente vê que a propaganda era exatamente essa, né? Como é que a gente tira as pessoas do hospital psiquiátrico. Isso é revolucionário para a psiquiatria, isso funda a psicofarmacologia, porque antes disso a gente até tem substâncias sendo usadas nos manicômios, mas a gente não tinha substâncias que realmente tratassem ou pudessem ser vistas dessa forma, como um tratamento específico para uma doença, né? E a clorpromazina abre esse campo. E é claro que também tem o contexto histórico que a gente tem nesse momento, o crescimento da indústria farmacêutica. Então, a partir do momento que você descobre a clorpromazina, você tem todo um investimento em cima disso, né? Tanto que existe a propaganda. Então, é um momento histórico que permite que haja uma expansão rápida desse tipo de tratamento. E como isso dá muito certo do ponto de vista econômico, né? A clorpromazina inicialmente era muito cara e ela é consumida em grandes quantidades, começa uma busca por outras substâncias, né? E aí, por isso que a gente marca o nascimento da psicofarmacologia nesse momento, porque começa uma busca por substâncias que tratem doenças mentais. E
depois que a gente tem, né, essa descoberta de que, olha, existem substâncias que tratam doenças mentais específicas, então existe uma retomada daquela ideia de que doenças psiquiátricas são doenças do cérebro. Se eu tenho uma substância que trata uma doença mental e essa substância atua no cérebro, então, para algumas pessoas, fica comprovado que a provável origem das doenças mentais é cerebral, né? Então, para essa coisa que, de certa forma, tinha ficado meio adormecida na primeira metade do século XX por conta das tentativas de buscas de origem neuroanatômicas para doenças mentais ter falhado miseravelmente, ela é retomada a partir, né, do advento da psicofarmacologia, porque existe esse reforçamento da ideia de que as doenças mentais poderiam estar no cérebro, e para algumas pessoas, a existência de remédios que atuam no cérebro, que têm efeito sobre as doenças mentais, é a prova definitiva de que as doenças mentais estão no cérebro. Então, a gente tem uma grande expansão do que a gente chama de psiquiatria biológica, que é essa psiquiatria hoje que tenta encontrar a causa das doenças mentais no cérebro. E a psiquiatria biológica passa a fazer frente a outras formas de conhecimento, e nesse momento histórico, principalmente, passa a fazer frente à psicanálise, que na primeira metade do século XX tinha se expandido muito. Com as grandes guerras, muitos psicanalistas tinham migrado da Europa para os Estados Unidos, para a América Latina. Então, a gente tinha psicanálise em muitos lugares, e nos Estados Unidos, a maior parte dos psiquiatras, nesse momento histórico ali da década de 50 e 60, são psicanalistas. E nos Estados Unidos, a psicanálise faz algumas coisas bastante exageradas. Então, é nos Estados Unidos que a gente tem, por exemplo, o Léo Kranner, que vai descrever os primeiros casos de autismo e que cria uma teoria horrorosa das mães geladeira, de que as mães seriam culpadas pela doença dos seus filhos. E a psicanálise é muito criticada por isso, com razão. Léo Kranner era um psicanalista. A gente tem também uma questão que na psicanálise dos Estados Unidos, a homossexualidade é entendida como uma patologia. Então, tem uma patologização dessa questão. E a psicanálise americana também é muito criticada por isso, com razão. Foi um erro ali dos psicanalistas, foi um exagero. E a gente tem exageros até mais brutais. Então, a gente tem clínicas nos Estados Unidos, por exemplo, que advogam a favor de um tratamento supostamente psicanalítico, que fazem uma regressão e que vão fazer coisas do tipo dar papinha em colher de criança para o paciente, para ele poder reviver toda a sua história infantil novamente dentro da clínica, que também é um grande exagero. Então, de certa forma, os psiquiatras biológicos tinham alguns argumentos ali para brigar com os psicanalistas, e por conta da maior parte dos psiquiatras serem também psicanalistas, os psiquiatras biológicos entendem que eles têm realmente que excluir a psicanálise do meio psiquiátrico. E aí tem um caso muito paradigmático, que é essa imagem que está na tela, que é o caso do Ray Osheroff, que é conhecido nos Estados Unidos como caso Osheroff versus Chestnut Lodge. O que é esse caso? O Osheroff é um médico, ele vive de clínicas de diálise, né? Ele tem um sucesso ali inicial como dono de clínicas de diálise, e num certo momento da vida que ele acabou de se separar da primeira esposa, tá meio que perdendo contato com os filhos do primeiro casamento, casou novamente e a segunda esposa tá grávida, ele tem uma coisa ali, né? Ele começa a ficar confuso, começa a não conseguir trabalhar, começa a ficar muito angustiado, começa a perder ali o controle da vida, e ele acaba sendo internado numa instituição que provê tratamento psicanalítico. Então, é um hospital psiquiátrico, mas que trata os pacientes com psicanálise, que é o Chestnut Lodge. E ele fica 1 ano nessa instituição, sem grande melhora. Num certo momento, e a gente está falando aqui da década de 70, década de 80, então já as medicações psiquiátricas já são conhecidas, já estão sendo usadas, e num certo momento se questiona a direção do Chestnut Lodge sobre a possibilidade do Ray Osheroff receber medicação, e a direção do Lodge decide que não, que ele é um caso de transtorno de personalidade narcisista, que ele não teria benefício de medicação e ele não é medicado no Lodge. A mãe do Osheroff se enche o saco da situação em algum momento, tira ele do Lodge e manda ele para um outro hospital chamado Silver Hill, onde ele recebe medicação. E alguns meses depois de estar no Silver Hill, ele melhora e consegue retomar a vida. Quando ele retoma a vida, ele ficou quase 2 anos distante. Então, um outro colega tinha já assumido as clínicas dele de diálise, ele chega numa condição muito diferente da que ele tinha deixado o trabalho, ele não consegue reassumir o trabalho, e ele decide, então, processar
o Chestnut Lodge, por ter mantido ele internado durante um ano sem acesso à medicação, que na cabeça do Osteroff naquele momento era o que tinha salvado ele daquela doença terrível. E aí ele processa o Lodge dizendo que o Lodge atrapalhou a vida dele, porque se ele não tivesse perdido esse um ano sem tratamento adequado, ele poderia ter voltado numa condição muito melhor. Esse caso termina com um acordo em que o Lodge paga uma quantia para o Osteroff para terminar o processo, e o Lodge entra em decadência e é um hospital que é fechado depois de alguns anos. E esse caso Osteroff, ele é usado pela psiquiatria biológica para dizer que a psicanálise precisa ser expurgada da psiquiatria, que a psicanálise faz mal, que a psicanálise é um problema. É claro que eu acho que a direção, né, hoje, olhando em retrospectiva, dá para dizer que a direção do Lodge errou ao não assumir que poderia existir algum benefício de medicação e se recusar, né, a ir por esse caminho para um paciente que já estava internado há muito tempo, né? Então, o Lodge realmente errou nesse sentido, mas usar isso para expurgar a psicanálise ou qualquer outra forma de compreensão da doença mental da psiquiatria e deixar a psiquiatria americana, principalmente uma psiquiatria biológica, que recorre à psicoterapia única e exclusivamente como forma de redução de sintoma e não de transformação de vida, tem uma repercussão muito significativa até hoje, né? Felizmente no Brasil, apesar da gente copiar muita coisa dos Estados Unidos, a gente não copiou isso completamente. Então, nas nossas formações em psiquiatria, a gente mantém acesso à psicanálise, à psicologia analítica, à fenomenologia, outras formas de compreensão da doença mental, mas se você for para os Estados Unidos para uma residência de psiquiatria, eles falam até que você não precisa nem conhecer muito de literatura, nem de qualquer outro conhecimento, a não ser o conhecimento médico, de tão fixados que eles estão nessa ideia, né, de que é a psiquiatria biológica que vai resolver o problema das doenças mentais. Enquanto isso, apesar desse expurgo em território norte-americano, felizmente em outros lugares do mundo, né, a gente tem todo um crescimento ali das diversas formas de psicologia, mas a gente tem algumas formas que acabam se aproximando mais do modelo médico, né? Que uma delas é conhecida como terapia cognitivo-comportamental e que acaba sendo veiculada como uma forma preferencial dentro do modelo médico. Eu não tenho nada contra a existência da TCC, eu acho que qualquer linhagem de psicoterapia vai existir enquanto existirem pessoas que se identificam com aquela linhagem, né? Enquanto existirem pessoas que se identificam com psicologia analítica, com psicanálise, com TCC, com o que quer que seja, essas linhas vão continuar existindo, e isso faz parte do jogo da vida, né? E a gente vai ter sempre essa diversidade, que, na minha opinião, é muito positiva, porque as pessoas são muito diferentes entre si, cada um vai se identificar com uma forma de tratamento diferente, né? E também não dá para dizer que uma linha é mais certa ou errada que a outra, porque muitas vezes dentro de cada linha a gente cria uma linguagem própria para falar dos fenômenos que são os mesmos para todas as linhas, mas que a gente precisa do desenvolvimento de uma linguagem própria para conseguir expandir o campo, para conseguir expandir o pensamento. E em todas as linhas de psicoterapia a gente tem isso acontecendo, e eu não acho que isso seja ruim, mas eu acho que tem uma questão, né, no discurso médico atual, que é essa ideia de, se você tem um sintoma, você precisa fazer TCC especificamente, não qualquer outra linha de psicoterapia, porque é a TCC que resolve o problema. E por que que a TCC ficou muito próxima do modelo médico? A TCC ficou muito próxima do modelo médico por duas questões. Uma é que ela usa com sobreposição perfeita o mesmo rótulo que o DSM, que a CID, que, né, os rótulos médicos, o nome que a gente dá exatamente o mesmo rótulo que a TCC usa. Então, ela se cola a esses rótulos. E a outra questão é que ela fala de redução de sintoma, ela não fala de transformação de vida, né? Então, ela fala de redução de sintoma, que dentro do modelo médico é uma coisa muito buscada pelo modelo médico, né? Se você tem uma dor, você procura um analgésico, se você tem uma ansiedade, você quer tratar aquela ansiedade. E dentro do modelo médico isso faz todo sentido, e é o que a gente consegue medir com escala de gravidade, que é uma das maneiras que a gente inventou para tentar quantificar um fenômeno que não é quantificável, né? Que é o fenômeno da vivência emocional, mas a TCC não tem nenhum problema com isso, coisa que a psicologia analítica, né? Tem muita dificuldade, né? A psicanálise, a gente tem muita dificuldade de aderir
a essa ideia de uma quantificação de fenômeno mental, que para a TCC não é um problema. Então, existem realmente uma quantidade grande de estudos com TCC, porque ela gruda muito bem nesse modelo médico. Mas o fato de que existem muitos estudos não quer dizer que as psicologias, que as psicoterapias de ordem dinâmica não tenham sido estudadas também. Muitas delas foram estudadas com resultados tão bons quanto, ou às vezes até melhores. Mas no discurso médico a gente tem esse apagamento, né, das outras linhagens em favor de uma linhagem específica que gruda muito bem nessa ideia de rótulos e de tratamentos sintomáticos. Então, trazer aqui só uma frase do Renato Mezan, que é um psicanalista, e que ele está falando aqui da visão que ele tem do conceito de psicopatologia a partir da psicanálise, mas que eu acho que serve para tudo, né? Que é o nosso drama na clínica. Então, vou ler aqui com vocês a frase do Mezan. Ele diz: a tensão entre uma perspectiva clínica baseada na singularidade e uma perspectiva teórica que necessariamente busca fatores de ordem geral é uma constante no pensamento analítico, e assim como no caso das classificações psicopatológicas ou no simbolismo dos sonhos, manifesta o fato incontornável de que cada um de nós é um, mas ao mesmo tempo compartilha com outros algumas determinações inerentes à condição humana. Eu acho que ele está falando da tensão que a gente vive todos os dias na clínica. A gente está lá com uma pessoa na nossa frente, com um sofrimento, ela traz uma forma de sofrer, uma linguagem para explicitar aquele sofrimento, que muitas vezes é compartilhada na cultura, na sociedade, e a gente faz, né, elucubrações teóricas para fazer uma ponte entre aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente conhece, com base em fatores de ordem geral, mas, por outro lado, a gente continua tendo uma pessoa única na nossa frente e a gente também precisa tratá-la do ponto de vista da singularidade da história dela, do que aquele sintoma significa para ela e não do que aquele sintoma significa necessariamente dentro de uma ordem geral. Então, essa tensão, na minha opinião, é incontornável, ela faz parte da clínica e de qualquer teoria que tente falar de transtornos mentais e ela está posta, não tem como fugir dela. E quando a gente tenta falar de transtorno mental, ignorando a singularidade e falando só de fatores de ordem geral, na minha opinião, a gente está fazendo um desserviço, a gente está reduzindo a clínica, a gente está embobrecendo o pensamento e a gente está deixando de tratar as pessoas de uma forma que faça sentido para elas. Então, terminei aqui minha exposição, só algumas referências para quem quiser se aprofundar nos temas, né? Então, o Francisco Ortega, ele é um antropólogo que fala muito dessa questão do discurso do cérebro, e aí tem esse primeiro artigo com uma aluna dele, que eu acho bem interessante, é um artigo super acessível, que vocês conseguem na íntegra com facilidade. A segunda referência, que é do Ellenberger, acho que muitos de vocês conhecem, ele é um historiador, um psiquiatra historiador, que faz toda a perspectiva histórica antes do desenvolvimento da psicanálise e da psicologia analítica, e faz toda essa revisão sobre a questão da hipnose, sobre o que a gente traz do senso comum e do misticismo para o que mais tarde vai ser a psicanálise e a psicologia analítica. A Annie Harrington é uma historiadora também, que conta essa história do Ray Osheroff, que também está presente numa outra referência, que é essa da Rachel Aviv, que é a penúltima, do Estranhos a Nós Mesmos, que é um livro super fácil de ler, bem público geral, muito legal. Amo esse livro da Rachel Aviv e recomendo super para vocês. Também o livro do Mezan, dos Troncos do Ramos, que também traz uma perspectiva histórica do desenvolvimento da psicanálise, também nos ajuda a pensar como diferentes formas de pensamento criam perspectivas diferentes para ler o mesmo fenômeno, de que isso não é ruim, né? Isso, na verdade, é enriquecedor, por mais que em algum momento as linguagens deixem de se comunicar, isso é enriquecedor. Tem um tratado, esse tratado do Wallace e do Guesch, é um livro muito difícil de conseguir, mas é uma das minhas grandes referências de história da psiquiatria, e muito do que eu normalmente trago, né, de história da psiquiatria vem dessa referência, mas infelizmente não é um livro muito fácil de conseguir, ele nunca foi traduzido também. Bom, mas acho que é isso das referências para vocês, e vou abrir aqui para as perguntas. Pronto, estou aqui de volta. Excelente. Nossa, que aula!
Que aula, Juliana, você trouxe para nós. Até te dizer, né, quando você passou ali os slides mostrando, né, o funcionamento da psiquiatria no início do século XX, a lobotomia, né, a questão da hibernação forçada e tudo mais, como a gente lembra da Nise da Silveira, que certamente você conhece também, né? Para nós no campo junguiano brasileiro, acho que ela é uma referência tão importante quanto o próprio Jung, sabe? Nesse Uhum. sentido, né, de puxar um movimento antipsiquiátrico ali no hospital em que ela estava. Eu imagino que todo mundo tem perguntas, mas eu queria te colocar uma justamente sobre a questão da lobotomia, que é para pensar o seguinte, né? Lendo lá, é quase o seu último capítulo do livro, né? Achei muito. Não só o título do livro, mas o título de cada capítulo é muito interessante, provocativo, né? O monstro que precisa sair do armário. E você conta a própria história da lobotomia e chega no cara que ganhou, inclusive, um prêmio Nobel, né? Por ter criado a técnica para aplicação em humanos, que é um português, né? Edgar, como é que ele Egas chama? Muniz. Egas Muniz, desculpa. E eu achei interessante, né? Porque você conta que primeiro ele viu a aplicação num congresso da técnica usada em chimpanzés. Ele próprio propõe ali na discussão, né? Após a palestra, eu entendi, por que não usar em humanos? O cara que fez no chimpanzé fica meio chocado, mas ele segue adiante, né? E daí você vai contando essa história e você conclui, né, de um jeito assim muito, achei até emocionante, sabe? É, só um aqui, né? Assim, com base em dois chimpanzés e um único ser humano em que tinha sido aplicada a lobotomia, né? Moniz idealizou o método cirúrgico conhecido como leucotomia, que eu entendi é um termo intercambiável, né, com lobotomia. É, E você vai seguindo, né? E vai falando das consequências disso, né? Na visão do Moniz e do Almeida Lima, que era o outro médico que criaram a técnica para usar em humanos, eles haviam obtido grande sucesso, tanto que o cara ganhou um prêmio Nobel, né? Os seus primeiros pacientes eram internos de hospitais psiquiátricos que sofriam de grande agitação, e boa parte deles ficou muito mais calma depois da cirurgia. Alguns, inclusive, deixaram o manicômio e retornaram para a casa de familiares, completamente indiferentes e incapazes, porém pacíficos. Com esses resultados, eles estavam certos de que tinham desenvolvido algo muito incrível, e infelizmente a empolgação não afetou só a eles, e aí você finaliza, né, esse capítulo dizendo: o resultado dessa empreitada foi que durante 2 décadas, dezenas de milhares de pessoas, incluindo crianças e adolescentes, foram submetidas à desconexão de seus lobos frontais e, se não morreram por complicações do procedimento, conviveram pelos anos seguintes com as sequelas terríveis da intervenção. Mesmo quando bem-sucedida, a leucotomia pode não atrapalhar a capacidade de realizar, né, cálculos matemáticos, tal, 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 mas roubará as motivações e emoções. Na melhor das hipóteses, restam seres passivos e inertes, tão indiferentes que não conseguem nem mesmo reconhecer a tragédia que se abateu sobre si. Quando eu li esse seu capítulo, eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu queria muito que a Juliana nos contasse qual é o papel de uma reflexão ética na formação de um psiquiatra? Porque eu te perguntaria não, acho que isso é dito hoje em dia, né? Pelas pessoas da antipsiquiatria, né, que combatem a medicalização da vida e tudo mais. Em que medida a gente vive hoje, né? A psiquiatria reedita esse mito e reedita a partir de um ponto de vista muito pouco reflexivo no sentido ético e filosófico, a ponto da gente estar realizando, inclusive com crianças e adolescentes, uma espécie de lobotomia química. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Como é que é essa reflexão, se ela acontece, né? Eu sei que tem todos os interesses políticos que você comenta também, né? Desse discurso do cérebro, aliado à indústria farmacológica, tem muitas questões, muitas camadas. Mas eu fiquei pensando, como é que a psiquiatria fica repetindo ou reeditando essa verve, esse furor sanandis, né? Como diria o Freud? E, assim, qual é a perspectiva ética que é usada para esse tipo de pesquisa e de prática, né? Olha, essa é uma questão muito importante, você tem toda a razão. A gente está reeditando, né, essa questão.
Hoje, de uma maneira diferente, hoje não se fala mais em lobotomia, mas se fala, por exemplo, em alocar eletrodos intracerebrais, né? E a gente tem aí Elon Musk achando que vai fazer ciborgues humanos, né? Com inteligência artificial, enfim. Então, a gente está reeditando essa questão e isso vem fantasiado de um discurso de enormes boas intenções. Então, vem com uma coisa assim, mas a pessoa sofre, mais o sofrimento da doença, mais é um quadro grave, mais a gente não pode deixar, né? Então, tem uma coisa de boas intenções, ao mesmo tempo que tem uma negação e uma recusa de lidar com a limitação humana, né? É uma recusa, é uma cegueira, né? Então, às vezes a gente vê crianças e adolescentes em ambientes que claramente propiciam, né, muitos comportamentos disruptivos. A gente não consegue muitas vezes ajudar, né, nesse ambiente, nessa modificação. Às vezes a gente se sente completamente impotente ali na modificação. E no lugar de admitir a impotência e falar, aqui está meu limite, eu não vou conseguir mudar isso. Vamos ter que conviver, às vezes, com esse comportamento disruptivo, não. A gente vai lá, né, e às vezes numa atitude até desesperada, começa a medicar, né? E hoje realmente eu vejo isso é curioso porque a psiquiatria dos Estados Unidos, eu lembro que quando eu li aquele livro do Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, eu fiquei chocada com a parte documental final, porque eu ficava lendo aqueles casos, né? Aquele documento, e eu falava, meu Deus, por que não pararam esse psiquiatra? Por que não pararam esse psiquiatra, assim? Porque assim, a pessoa toma um remédio, aí ela começa a ter o efeito colateral daquele remédio, aí ela toma um remédio para o efeito colateral do remédio anterior. Aí ela tem um outro efeito colateral que ela toma um remédio para efeito. Chega uma hora que você não sabe mais o que que tá fazendo efeito, o que que seria daquela pessoa sem remédio, né? E aquilo era muito da psiquiatria norte-americana e menos da psiquiatria brasileira, mas claro que acaba influenciando. E hoje a gente vê umas prescrições assim, né? Fala, gente, por que não pararam esse psiquiatra? E olha, eu sou uma psiquiatra que medica, eu não acho remédio ruim, né? Mas a gente ter a dimensão da limitação, de que as nossas intervenções são limitadas, que a gente não vai conseguir resolver tudo com remédio, é extremamente importante para a gente não ficar nessa coisa, né? De dar um remédio, aí produz o efeito colateral, dá outro para tratar o efeito colateral e produz outro. Porque senão, realmente, a gente perde a mão. Então, eu acho que a grande questão hoje é a gente não falar de limitação. É a gente vender essa ideia de uma ciência super poderosa que vai resolver todos os problemas, né? E é aí que a interdisciplinaridade entra, porque eu acho que os outros saberes estão aí exatamente para mostrar para a ciência, olha, você não vai dar conta de tudo, né? Existe um limite. Então, acho que a grande questão hoje é a gente falar de limite, limite terapêutico mesmo. A gente atua até aqui com remédio, até aqui com terapia, mas tem coisas que são questões sociais, são questões maiores do que nós. Bárbaro. Importante, né? Você está trazendo essa reflexão crítica, né? E essa noção de que poder assumir limites, às vezes isso também é terapêutico, né? Acho que até para o próprio psiquiatra, eu imagino, né? Com certeza. Malena, colega. Eu quero retomar uma coisa que eu tinha falado para ela antes dos alunos chegarem, mas eu quero aproveitar que os alunos estão aqui, né? Que é muito interessante essa situação e o que ela coloca, sobretudo no começo do livro dela, da importância da gente compreender os limites da pesquisa científica, duvidar um pouco das grandes verdades definitivas científicas e o desafio que é a gente seguir esse pensamento hoje, que é um pensamento de fato científico, que é esse pensamento de entender que tudo é muito relativo e é de alguma forma superável rapidamente por outras investigações e por outra pesquisa, é tudo muito temporário, mas dentro de um contexto de negacionismo da ciência hoje, né? Então, que difícil que é a gente relativizar as descobertas científicas e flexibilizar isso, entender, sobretudo, que o método científico é cheio de equívocos, mas dentro de uma sociedade que hoje, aqui como no Brasil, pratica um negacionismo terrível também, que quer desmoralizar qualquer discurso científico que de fato contribui, que é bem intencionado. Então, como isso é difícil, né, Juliana? Como é andar numa corda bamba o tempo todo, né, aqui no momento atual do Brasil, né? Que o seu livro traz muito bem isso também, né? Não, exatamente. E a gente é um sofrimento, assim, porque eu lembro que quando eu comecei com a coisa de rede social, né, eu não queria entrar nisso de jeito nenhum, mas aí eu entendi que eu tinha que entrar por conta do livro e tal.
Eu lembro que eu sou casada com um jornalista e eu lembro que o Marcelo falava para mim: regra número um, não leia os comentários. Regra número dois, nunca responda comentários. E eu Perfeito, falava, mas como que eu não vou responder comentário? Eu sou a pessoa do diálogo, eu sou a pessoa da controvérsia, eu adoro uma briga, como assim? Ele fala, e aí ele fala, não responda comentário, você vai se arrepender. E ele estava certíssimo, eu respondi e me arrependi. Porque, né, tem uma coisa hoje que é quando a pessoa faz um comentário negativo, ela não está aberta ao diálogo, claro, né? Porque ela quer, ou você está num campo ou você está em outro. Você não pode ser do meio, claro, né? Então, quando eu critico a ciência, trago as divergências, as controvérsias, gente, eu sou cientista, eu amo a ciência. Eu, obviamente, não estou falando contra a ciência, claro, claro. né? O que eu estou dizendo é, a ciência é muito mais novelesca do que vocês imaginam. Perfeito, perfeito. Né? Era uma novela de egos, é uma Muito mais disputa. imaginário do que dados concretos, né? Exatamente. Não que os dados concretos não existam, mas Claro, tem toda essa coisa fervilhante da ciência, né? Então é isso que eu estou dizendo. Olha, tem uma coisa muito fervilhante da ciência, tem toda essa coisa, e a ciência se aproveita muito do senso comum, do misticismo, ela não deixa de aproveitar, ela só muda a forma de se referir, né? Então ela está sempre interagindo com esses outros saberes. Isso não é ruim, né? Quando eu falo isso, eu não estou falando contra a ciência, mas o que eu estou dizendo é a ciência tem que admitir que ela precisa do mundo e que o mundo precisa da ciência, né? claro, Então é nesse sentido, mas é muito difícil mesmo, porque é muito fácil, quando eu começo a falar de ciência, as pessoas me levarem para esse campo do negacionismo. claro, E aí eu também não desisto, né? Porque eu acho que o negacionismo da ciência existe exatamente porque a ciência não entrega a perfeição. Exatamente porque a ciência promete e não entrega resultados definitivos, não entrega a resposta certa, não entrega certeza. É exatamente por isso que o negacionismo existe, né? Porque a teoria da conspiração normalmente é uma certeza. perfeito, perfeito. Muito interessante que você coloca, porque desde o livro, né, A Era da Incerteza, né, também os grandes teóricos da ciência, há 100 anos estão dizendo, né, que a ciência de qualidade ela só é feita a partir das incertezas, né? O Edgar Morin, a partir do método da complexidade, deixa isso claro como não tem como, né, não acolher as oposições, as contradições dentro da ciência e como é difícil para o espírito humano lidar com a incerteza. Né? Como a gente está sempre se agarrando em qualquer porcaria que oferece uma certeza qualquer, seja uma teoria, um remédio, um pastor, qualquer coisa que seja, né? Um guru, seja o que for, né? E isso é um desafio muito grande, eu acho que em consultório, para você como é para nós também, né, Juliana, de alguma forma. Sim, imagino. Lívia, Oi, Juliana, tudo bem? Obrigada pela aula. Eu queria te fazer uma pergunta que eu achei muito emblemático no primeiro capítulo, quando você traz. O primeiro caso que você traz é desse rapaz que tem pânico, e aí ele entende em algum momento na sessão contigo que era uma questão mais dos fantasmas do passado, ali, o conceito que você usa. Ou seja, ele prescinde de medicalização. E aí eu fiquei pensando um pouco nesse manejo autoral de toda a clínica, inclusive da clínica psiquiátrica. Eu fiquei pensando, nossa, como é que a Juliana trata essa tensão entre a expectativa do paciente em esperar uma medicalização sua, né? Ou seja, ele vai em busca de algo seu, e como é que você trata essa indicação para psicoterapia? Então, enfim, caso a caso, mas pra mim ficou assim. Eu falei, nossa, deu o tom do livro ela abrir com esse caso em que é isso, não é a medicalização que é a indicação primária. E aí, depois, lendo o livro, eu falei, nossa, faz todo sentido ser esse caso o primeiro, porque eu acho que ele conduz um pouco a narrativa que você constrói depois nos 3 capítulos. Então é isso, eu queria discutir um pouco sobre esse manejo autoral da sua clínica, e especificamente essa expectativa do paciente que chega na sua clínica e não necessariamente vai para medicalização. Sim. Essa pergunta é super interessante, Lívia, porque até eu falo que nem a psicoterapia salva, né? Então, eu tenho aquelas histórias que atravessam, né? Que te atravessam na vida. Eu lembro que eu tinha uma paciente tava sofrendo muito, assim, que não tinha jeito, assim, da coisa desenrolar, tal. E o que assim, o que não resolveu de forma fantástica, assim, mas o que trouxe muito alento para ela foi o dia que ela encontrou um grupo das mães da igreja que tinham em comum o fato de ter filhos que eram usuários nocivos de droga, que era uma questão dela. Quando ela encontrou esse grupo,
né? Isso foi uma transformação na vida dela de um tamanho. E veja, não era uma psicoterapia. É claro que a gente não pode indicar isso, né? Eu não vou começar a prescrever grupo de mães da igreja, até porque é uma conjunção super singular daquelas mães naquele contexto. Mas o que eu quero dizer é que nem a psicoterapia salva, é que, assim, a vida oferece muita coisa e as pessoas vão abraçando aquilo que faz sentido para elas, né? Então, muitas vezes a minha posição na clínica é essa: o que que faz sentido para você? Né? Por isso que eu não indico apesar de eu ser psicanalista, eu não indico necessariamente psicanálise. Porque eu entendo que para algumas pessoas não vai grudar, não faz sentido, não é o que a pessoa. E tá tudo bem, né? A gente não precisa de uma teoria salvadora, a gente não precisa de uma coisa única. Então, na minha clínica tem muito assim, essa coisa de a pessoa conseguir descobrir o que faz sentido para ela, que pode ser de terapia, a igreja, ou o que quer que seja, né? Não importa, desde que faça sentido e que aquilo de alguma forma seja transformador. Pegando carona um pouco nesse contexto, né, Juliana? Muitas vezes eu lendo seu texto, né, o seu livro, eu tinha a sensação que era psiquiatra falando, mas que era psiquiatra psicanalista falando, né? A diferença que faz a psiquiatra com formação em psicanálise, né? Isso eu queria marcar, grifar, né? Porque o psiquiatra que não tem essa formação psicanalítica, né, não consegue chegar em alguns lugares que você chega, de alguma forma, né? E aí fica, em alguns momentos até fica difícil no seu texto entender o que que é da esfera da psiquiatria e o que que é da esfera da psicanálise, né? Você, pelo jeito, na sua clínica, faz um trabalho integrado, né? Mas a maior parte dos psiquiatras não tem essa abordagem, né? E o que que o quanto você acha importante essa integração na clínica psiquiátrica? Isso que eu queria saber. O conhecimento da psicanálise para o psiquiatra. Olha, eu tenho dó dos psiquiatras que tentam aplicar psiquiatria biológica no consultório. Tenho dó, porque não dá conta. Não dá conta, né? E é engraçado, tem um autor americano, que é o Daniel Carlatti, que é um psiquiatra, que denuncia, inclusive, essa questão da pobreza da formação em qualquer linhagem de psicoterapia dentro da psiquiatria norte-americana, né? E a questão política dele é exatamente essa: a gente precisa de oferecer a opção dos psiquiatras terem alguma formação, né? Tem que apresentar todas as linhagens, ou pelo menos, todas é impossível, né? Mas tem que apresentar ali as linhagens principais, as pessoas têm que se encontrando ali no caminho delas, da formação. Mas a gente precisa de alguma formação, porque a psiquiatria biológica não dá conta, né, do consultório. Então, ele fala isso do ponto de vista ali dos Estados Unidos, e aqui no Brasil o que eu vejo é isso: a maior parte dos residentes de psiquiatria acaba buscando alguma formação adicional, porque a clínica não perdoa, né? A clínica não perdoa, se você for só com uma visão de sintoma e remédio, você vai se ver em situações complicadíssimas, sem nenhum instrumento para lidar com aquilo. Então, eu vejo que a maior parte acaba indo procurar, né? E felizmente nas nossas residências a gente ainda tem pelo menos a apresentação das múltiplas linhas de psicoterapia. Eu não sei se essa nossa visão de que a maioria dos psiquiatras não tem a formação não é por conta de rede social, porque eu acho que os psiquiatras que estão muito, né, famosos na rede social, eles vendem uma coisa muito simplificada e reducionista, né? E falam nessa coisa, nessa chave do sintoma-remédio, mas eu não acho até que seja a maior parte dos psiquiatras que pensem assim, porque realmente a clínica não dá, não perdoa, assim, né? Você não sustenta uma clínica com psiquiatria biológica, é impossível. As pessoas não vão, porque uma hora não dá conta, não funciona, né? Então, alguma formação, a maior parte dos psiquiatras com certeza tem que ter. Que ótimo, viu? Gente, quem quiser colocar pergunta no chat, se ficar tímido para falar, por favor, né? Fiquem aí. Tem que o Fernando levantou aí, quer Fala, falar. Fernando. Hum. Tudo bem, Juliana? Excelente aula. Obrigado, viu? Eu ouvi falar recentemente, né, que alguns casos de depressão mais grave, eles estão fazendo infusão. Não sei se é cetamina ou outra substância. Queria saber o que você acha sobre isso. Parece que é algo relativamente novo, né? O pessoal faz de 20 em 20 dias, enfim. Sua opinião sobre isso?
Hoje, assim, a cetamina, na verdade, é uma substância super antiga, né? Ela era usada como um anestésico veterinário e como uma droga de balada. E ela tem um efeito psicodélico, então ela entra dentro dessa reativação dos psicodélicos. Só que dentro dos psicodélicos, ela tem uma característica que ela é uma das poucas substâncias que a gente tem que tem alguma atuação que a gente chama de glutamatérgica. Glutamato é o principal neurotransmissor do sistema nervoso central, e como ele é muito prevalente, a gente não consegue criar drogas glutamatérgicas sem causar muito estrago, né? Porque é uma substância, você mexe nisso no cérebro, você acaba produzindo muito estrago. A acetamina é uma das poucas substâncias que tem um efeito glutamatérgico que não é terrível, né? Que ainda assim é psicodélico. Mas olha que interessante, né, essa relação com a indústria farmacêutica. A acetamina é uma droga antiga que não tem como ser repatenteada. Então, não existe interesse da indústria de reativar a cetamina, né? Então, a infusão de cetamina, ela é feita completamente fora da ciência clínica, da pesquisa clínica tradicional. Então, não existem estudos que comprovem a eficiência da cetamina, mas pelo uso corrente, né, ela acabou ganhando esse espaço e a gente tem aí múltiplas clínicas de infusão de cetamina por aí. E ela entra dentro da ideia da coisa psicodélica, né? Só que tem uma indústria que se interessou pelo efeito glutamatérgico da cetamina e criou a escetamina, que é uma substância próxima, mas que perde o efeito psicodélico. Então, ela é uma droga glutamatérgica que não dá barato. E ela é usada no modo intranasal e não em infusão endovenosa, o que facilita, né? E aí a gente tem muito estudo, porque aí tem a influência da indústria farmacêutica, a gente tem muito estudo com a escetamina. Quando a acetamina foi lançada, inclusive a abertura do livro, que eu falo do evento da indústria farmacêutica, é um evento de escetamina. Então, quando ela foi lançada, qual que era a grande propaganda? Ela tem efeito imediato, coisa que a gente não tem com outros antidepressivos. De fato, ela traz um bem-estar para algumas pessoas, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas ela traz um bem-estar meio imediato, que se sustenta em algumas aplicações, mas que se você repete muito, ele desaparece. Então, qual que é hoje a função da acetamina e da escetamina, né? Que a acetamina também tem essa característica, ela traz um bem-estar imediato junto com a experiência psicodélica, mas se você vai aplicando muitas vezes, isso vai desaparecendo. Elas são medicações de resgate. Então, elas são usadas, por exemplo, quando você tem uma ideação suicida que alguém acharia que poderia levar a uma internação, e aí você usa acetamina ou esketamina para evitar uma internação. Ou alguém que está muito deprimido há muito tempo, uma coisa muito refratária, já tentou de tudo, nada melhora, e você usa a acetamina para trazer uma esperança, né? Para a pessoa ter alguma vivência de bem-estar e acreditar que aquilo ainda é possível. Então, entra nesses contextos. Quando isso chegou na cultura, chegou com uma coisa meio mágica, né? Com um efeito meio extraordinário. Na minha experiência, né? Claro que quando a gente vai usando, a gente vai vendo que é um recurso, é um recurso adicional. O fato de existirem muitos recursos, eu não costumo ver como algo ruim, né? Acho que é bom quando tem muitos recursos, tal, porque realmente em uma situação ou outra a gente pode usar, mas não é nada nem revolucionário nem mágico. E realmente perde o efeito, não é um efeito sustentado. Então, não resolve o problema da depressão, mas ela pode ser usada nesses momentos específicos que a gente precisa de um resgate de alguma forma. Obrigado. Pode falar, Célia. Célia. Bom, Juliana, primeiramente, muitíssimo obrigada pela aula maravilhosa. E indo aí pela sua fala de como é que é na sua clínica, o que a gente percebe hoje é que muita gente já está medicalizada, né? Muita gente já está. Como é que você lida na sua clínica com a possibilidade de desmedicalizar? Assim, existe, quando chega alguém já medicalizada, como é que você trata a questão da possibilidade de tirar o remédio, ou alguém que você mesma medicalizou em algum momento, mas tem a chance de tirar esse remédio, e como é que você lida com isso, com a possibilidade de desmedicalizar? Essa é uma questão importante. é, E assim, por um lado, existem algumas doenças crônicas na psiquiatria, né? Então, existe algumas vezes faz sentido
uso crônico de medicação. Eu não consigo dizer que nunca faz sentido, né? Eu vejo que algumas, esquizofrenia, por exemplo, até entendo que algumas vezes a gente tenta tirar remédio, mas a gente tenta tirar remédio sabendo que pode dar errado e que a gente pode ter que voltar. E se a gente fez uma tentativa que deu errado, o mais provável é que a gente vá continuar mesmo no resto da vida. Então, doenças muito graves, que têm uma boa resposta à medicação, que a medicação permite voltar para a vida, né? É claro que eu tenho uma visão hoje muito relativa, porque eu lembro que no começo da minha carreira eu achava, por exemplo, que a gente tinha que ir com antipsicótico até zerar o delírio. Hoje, tem casos que eu acho que não dá para zerar o delírio com antipsicótico sem transformar a pessoa numa coisa que não, numa pessoa que não responde, né? Então, eu às vezes não vou atrás disso, por exemplo, né? Medico com antipsicótico para deixar a pessoa funcional ali, para conseguir conviver, mas às vezes eu deixo um delírio residual, apesar de todos os protocolos de psiquiatria dizerem que a gente não deve fazer isso, mas porque eu vejo que já está no limite de atuação do antipsicótico, e colocar muito mais remédio ali não, né, não vai trazer ou pensar em ECT, por exemplo, que é uma coisa que às vezes as pessoas pensam nessas situações, às vezes eu vejo que não é produtivo. Então, claro que cada caso é um caso, né? E hoje eu tenho uma visão muito mais relativa do que eu tinha no começo da carreira, mas algumas doenças crônicas realmente existem e às vezes a gente vai precisar de medicação para o resto da vida. Mas muitos casos não, né? E eu vejo que eu falo que eu acho que a melhor antimedicalização que existe é que as pessoas param de tomar o remédio por si só, né? Então, eu acho que as pessoas têm uma sabedoria muitas vezes, né? Então, quando é um quadro muito reativo, muita gente para de tomar o remédio mesmo, porque não vê necessidade. E eu acho ótimo que elas possam fazer isso, né? Agora, de fato, também chegam pessoas que têm um apego à medicação, né? E que ficam com medo de viver sem aquilo, mesmo quando a gente vê pelo histórico que o ganho foi pequeno, né? Que aquilo talvez. E que a pessoa teve alguma mudança, né, de vida. Isso também é muito importante, né? Às vezes a pessoa tem uma reação muito ruim emocional num contexto de vida e o contexto muda de alguma forma. E num novo contexto, eu sempre acho que vale a tentativa de tirar o remédio mesmo. Agora, às vezes a gente também se depara com pessoas que falam: olha, o que eu vivi foi tão ruim, eu nunca mais quero viver aquilo de novo, eu não vou parar de tomar remédio. E também acho legítimo, assim, também não, né? Eu acho que a gente tem que ir muito ali com a demanda que aparece pra gente. Claro que pode ser algo a se trabalhar na terapia, né? Realmente entender o que que é esse apego à medicação. Mas acho que cada caso é um caso e a gente vai ver de tudo, né? Então acho que o importante é não ser radical nem num sentido nem em outro. E sempre tentar entender qual que é o papel da medicação naquela vida e ver se aquilo realmente precisa ser mantido ou não. Que questão Jorge, ótima, nossa, super importante. Jórgia. Tem a Jórgia Flora e a gente vai encaminhando para o final, porque a gente tem um sim, limite de tempo aqui com a sim, Juliana, sim. gente. Bom dia, Juliana. Bom dia. Excelente a palestra, maravilhosa. Tu trouxeste essa questão da indicação da terapia cognitivo-comportamental, porque ela mais se assemelha à questão da própria medicina, né? A metodologia. Mas eu tenho visto também que muita indicação da terapia cognitivo-comportamental vem porque os próprios médicos, durante a formação, eles acabam tendo acesso praticamente só à terapia cognitivo-comportamental. Não sei se é uma disciplina dentro da própria formação da medicina, mas aí a questão que eu queria te trazer é como é que tu enxerga essa questão da terapia dentro das universidades, assim, dentro da formação na medicina, como é que é visto isso, assim? Porque eu tenho também tido notícia que às vezes o paciente pede para o médico indicar uma psicoterapia para fazer uso pelo convênio e os médicos dizem, olha, só com esse remédio aqui está resolvido, não precisa fazer terapia. Então, eu queria entender assim, um pouquinho o que que tu pensa sobre a nossa formação dos médicos, entendeu? Nas universidades, como é que está sendo visto isso? Essa é uma pergunta interessante. Tem uma coisa curiosa do Instituto de Psiquiatria, né? Que eu estou no serviço de psicoterapia. E no serviço de psicoterapia a gente tem várias linhagens, né? A gente tem psicanálise, tem psicologia analítica, tem fenomenologia.
tem psicodrama, tem behaviorismo, mas a gente não tem TCC no serviço de psicoterapia, no Instituto de Psiquiatria, né? Então, é claro que em outros serviços isso é diferente, mas a maior parte dos serviços tem outras abordagens. Onde que pega a TCC? Nos grupos baseados num diagnóstico. Então, dentro do IPQ, por exemplo, a gente tem o grupo de transtornos da ansiedade, o grupo de transtornos do impulso, o grupo. Dentro desses grupos, quando você delimita pelo diagnóstico, aí o discurso é só TCC, porque é o discurso que combina mais com essa ideia de diagnóstico, né? Por mais que, claro, sei lá, a gente possa pegar uma coisa grande como transtornos alimentares e falar da visão da psicologia analítica dos transtornos alimentares, não faz sentido você fazer uma clínica, né, que só estuda transtornos alimentares, que isola o transtorno alimentar, mas para TCC faz sentido. Então, eu acho que é nessa coisa dos grupos e desse conhecimento baseado em diagnóstico que o discurso da TCC entra e gruda muito. E assim, como o TCC não tem problema em fazer estudo de 12 semanas de duração com uma escala de gravidade mais ou menos, eles não têm problema com isso. Eu quero morrer como psicanalista, mas TCC não tem problema com isso. Por que que eu quero morrer como psicanalista? Porque eu acho que resposta à escala de gravidade é pura sugestão. É pura retomada de esperança, não tem, né? Assim, a gente não estava indo processo ali. Mas para quem é da TCC não tem problema nenhum, né? Para aquilo é o que eles estão ali para fazer. Se é o processo, não é o processo, eles não têm problema. Então eles conseguem produzir uma quantidade de estudos muito maior do que a psicologia analítica, a psicanálise ou qualquer linha psicodinâmica, que vai ficar fosforilando qual que é a melhor forma de ver aquele efeito, se é do processo, se não é do processo, né? Quando a gente cria estudos, existem bons estudos nesse sentido, mas eles são muito mais complexos, eles são muito mais difíceis de fazer, a duração é muito mais longa. Então, é claro que em número de estudos, qualquer linhagem vai sempre perder da TCC. E aí eles usam essa coisa do número de estudo, né? E do estudo específico para transtorno, coisa que para as outras linhagens também é difícil, né? Ficar delimitando por transtornos, mas eles usam isso para vender a ideia de que eles são mais científicos do que os outros. E Para isso quem não é, gruda demais no para quem não é discurso, pesquisador, né? né, o que É ela está como isso dizendo é que aparece. o que ela está dizendo é que se faz estudos de menos tempo e com grupos menores de pessoas, entendeu? É isso que ela está querendo dizer. E que com menos tempo de duração o estudo e com grupos menores de pessoas, as respostas são, claro, muito mais, né? Muito mais, podem ser muito mais equivocadas, entendeu? Então, o método utilizado na pesquisa vai falsear, de alguma forma, né, a ideia de que teve um resultado unívoco, maravilhoso, quando, na verdade, a amostra utilizada, né, o grupo de pessoas que envolvidos naquela pesquisa e o tempo de duração é muito menor do que outras pesquisas de outras linhas. Então, para quem não é pesquisador, né, acho que vale a pena explicar um pouco o que que é exatamente isso que você está falando, né? Perfeito, muito bom. Flora, Oi, bom dia. Também achei muito boa essa aula. Eu não conhecia a história, assim, foi muito da psiquiatria, foi muito interessante acessar. A minha pergunta barra reflexão, assim, vai um pouco próximo do que a Célia comentou, ou até do que a Lívia perguntou. Eu fiquei pensando como que se dá o manejo de um paciente psiquiátrico sem a medicação, né, na clínica psiquiátrica, né, com você como psiquiatra, né, pensando que muitas vezes eles fazem algum tipo de psicoterapia, não estou falando da maior parte da população, assim, né, mas fico pensando num nicho de pacientes. E aí eles buscam, num momento, enfim, mais desafiador da vida, né, vão até você, e aí essa não medicalização, eu fico pensando na relação transferencial e contratransferencial também, né? Principalmente transferencial, assim, né? De se estar com um psiquiatra, uma psiquiatra que tem ali um saber, é médica, né? E está falando, você não precisa de medicação, né? Mas fiquei querendo entender, assim, como que se dá esse manejo, né? Essa relação com esse paciente que não vai fazer análise, você, assim, mas vai ter ali um vínculo
acho que para se firmar em algum campo ali de não ser medicado, né? Sim. Acontece de tudo na clínica, né? Então, às vezes chegam pessoas que estão, elas querem tanto tomar remédio, né? Eu até acho que não é o remédio que vai fazer, mas elas querem tanto, elas já vêm com isso, então, que eu até topo a empreitada, sabe? Tá bom, então vou te acompanhar, vamos ver se o remédio realmente faz alguma coisa ou não por você, né? Então acontece de tudo. Acontece também da pessoa vir, eu falo, olha, eu acho que não é caso de medicação, a pessoa ficar super, né, angustiada, porque esperava ali uma solução que não vem, o que que eu faço? Eu marco dali a 2 semanas. Mas vamos ver o efeito da conversa? Né? 2 semanas o remédio não ia fazer efeito também ainda. Vamos ver o efeito da conversa. Então, não deixo sem suporte, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas precisam desse suporte. Então, eu faço esse tipo de coisa, né? Então, eu não consigo te dar assim um protocolo, porque não dá para trabalhar com protocolo, porque a gente depende do que chega. Mas às vezes é esse manejo. É o manejo de dar um suporte, falar. Às vezes vem uma pessoa, eu tenho algumas pessoas que me procuram a cada 6 meses. Eu não medico, né? Mas a cada 6 meses elas aparecem lá com alguma questão. E aí elas estão numa coisa de, será que eu vou para psicoterapia agora? Não vou? Será que eu agora tomo remédio? Não tomo? De vez em quando elas vão lá checar. E tudo bem também, né? Então acontece de tudo, assim. Perfeito. Eu sou encantada pelo placebo, viu? Vamos terminar com o placebo? Eu adoro placebo, tudo em torno do placebo. Que você, vamos falar um pouquinho do placebo, né? Que é esse imaginário que cura, né? O placebo é ótimo. Também acho o placebo uma coisa boa, né? As pessoas veem como uma coisa ruim porque ele entra muito nessa coisa do enganar, né? Mas placebo é uma coisa boa. E o placebo tá na cultura, sempre teve, né? E essa, sei lá, a figura do xamã, por exemplo, né? Ele exerce um efeito sobre as pessoas por conta do que a gente atribui a essa figura, ao imaginário. E a medicação tem esse efeito também. E quando você toma remédio uma vez por dia ou 2 vezes por dia, né, que é a coisa da homeopatia, né? Você está lembrando que você está cuidando de uma doença naquele momento. Isso, claro, tem um efeito. Claramente tem um efeito. E claro que nas medicações psiquiátricas, muitas vezes esse efeito é muito misturado com o efeito do remédio. A gente não vai conseguir dizer aqui acaba o placebo, aqui começa o efeito do remédio, né? É tudo muito misturado. Então, o placebo é muito poderoso, é algo que na minha opinião, a gente deve explorar, claro, a gente não deve enganar as pessoas, né? Mas a gente deve explorar o efeito placebo, fazendo essas alianças, né? E usando, às vezes, a medicação para ter esse momento que a pessoa lembra naquele dia que ela está cuidando dela mesma de alguma forma. E lembrando que eu acho que você está falando do placebo, a gente está falando de transferência, né, Juliana? Então, Sem o dúvida. paciente está lembrando e está lembrando que tem um médico que dê esse remédio para ele, que ele tem alguém que ele pode contar, estou imaginando, né? Às Exatamente. vezes eu fico imaginando o remédio como um pedacinho do terapeuta na casa, né, da pessoa. A pessoa Isso. leva o terapeuta junto. Exatamente. Exatamente. É. Acho que podemos O, encerrar, Santina, o né? Palocci tinha uma pergunta, uma última, não sei se a Juliana ainda daria para responder, se não, dá? Fale, Palocci. Bom, obrigado, Suzy. Bom dia. Bom dia. A questão do TDAH, né? Que, que a gente vê muito isso na clínica, de pacientes que com essa explosão, né, de informação se acham e se auto fazem um diagnóstico. Como é que você vê, como é que você tem acolhido isso, com esse olhar científico e psicoterapêutico? O diagnóstico de TDAH, ele tem uma história interessante que foi assim, foi um pesquisador que começou a observar crianças, né? E aí ele viu algumas crianças que tinham uma agitação que ultrapassava qualquer ambiente, né? Então era na escola, era em casa, era na casa da avó, era na rua. E ele viu aquela agitação e em algum momento ele resolve dar um derivado de anfetamina para essas crianças e algumas crianças melhoram. E a partir daí ele cria a ideia de que existiria um transtorno chamado déficit de atenção. Então é puramente baseado no efeito da anfetamina. Não tem nada do cérebro, nenhum achado, nenhuma alteração cerebral, tudo isso vem depois, né? Então ele cria essa teoria e cria esse grupo de crianças, né? Tenta identificar esse grupo de crianças que podem se beneficiar dos derivados de anfetamina.
E aí é uma história muito parecida também com muitos outros transtornos psiquiátricos que também têm essa característica, né, de serem o que legitima a existência do transtorno é um efeito terapêutico, né? E aí isso vai seguindo e para tomar certos cuidados em relação a esse diagnóstico, a gente vai pondo uma série de restrições a esse diagnóstico. Então, tem que começar antes dos 12 anos de idade, tem que atrapalhar desempenho escolar, tem que ser em todos os ambientes, tem que não responder a outros. Né? A gente coloca uma série de restrições, isso é a origem do déficit de atenção. Aí a gente tem uma coisa política, né, em paralelo, que é o crescimento do movimento neurodiversidade, que começa como um movimento antipsiquiatria com questões muito legítimas, como do porquê os psiquiatras têm o privilégio de dizer quem é normal ou não, que eu acho uma questão muito legítima, uma pergunta muito legítima, né? Então começa com essa coisa antipsiquiátrica, mas vai por um caminho que às vezes é até difícil recuperar a história e entender por que que eles abraçam especificamente dois diagnósticos, que é o de autismo e déficit de atenção, e passam a defender, junto com um pesquisador da área de déficit de atenção muito vinculado à indústria farmacêutica que vende anfetamina, e eles se juntam e fazem essa propaganda toda, que tem um efeito extraordinário no mundo, de dizer que a gente não precisa fazer restrição para fazer diagnóstico de déficit de atenção. Então, esse papo de que é só em criança é bobagem, a gente tem que fazer diagnóstico em adulto, porque coitadinho dos adultos, eles sofrem muito, a gente tem o recurso, por que que a gente não vai dar para eles? Um discurso cheio de boas intenções, né, que gruda muito bem, num momento histórico em que a atenção das pessoas está completamente devastada pelo ambiente, né, pelo excesso de estímulo, por rede social, pela pouca profundidade do conhecimento, pela falta de conexão humana mil motivos. Então virou a tempestade perfeita, né? E a gente vê essa explosão. Claro que dentro de um nicho, né? Se você for olhar o número de pessoas na população que se identifica com esse diagnóstico, esse número não é uma explosão. Mas dentro de determinados nichos, dentro das pessoas que têm acesso à psiquiatria, à psicologia, à rede social, o que a gente vê é uma explosão de identificação desse diagnóstico, né? Mas é esse contexto complexo que faz isso aparecer. Eu sou contra o diagnóstico de déficit de atenção? Em absoluto, não, não sou contra. Mas eu acho que esse cuidado original e essas restrições fazem sentido. Então, assim, eu não consigo dar anfetamina para um adulto que não teve dificuldade escolar na infância, eu não consigo, não consigo, assim. Mas entendo que enfim, que isso quando cai no mundo e com esse discurso cheio de boas intenções, né, fica muito difícil às vezes a gente resistir, mas enfim, estou aqui resistindo bravamente. Perfeito, muito bom, né? Juliana, que eu gostaria que você deixasse o contato, o seu telefone da sua clínica, para que a gente pudesse te acessar na clínica, se for possível. Muito bom, viu? Nossa, Juliana, que importante essa aula. E só, gente, para deixar um fiapo de esperança que a Juliana deixou no último capítulo do livro, você comentou que já tem uma resposta do DSM, né? Que lançou o DSM-5TR, abrindo assim, até por conta de resistência de alguns psiquiatras, né? Espaço para pensar a questão do diagnóstico a partir do que você acabou de falar, incluindo também um olhar para as questões socioambientais, né? Vou dar uma Sim, pesquisada, achei muito importante isso que você colocou aqui. Muito. né? A neurociência ela é interessante nesse sentido, porque a gente não consegue achar marcador biológico de transtorno mental, mas a gente consegue mostrar que o recorte social é extremamente significativo para a manifestação da doença emocional. Nossa, isso é Muito bom. muito, muito importante. Juliana, muito obrigada. Eu tenho certeza que para todos nós foi muito, muito especial esse encontro com você. Parabéns novamente por essa iniciativa, essa coragem, essa força, né, de fazer esse contraponto tão necessário. Malena, você quer também aí Sim, falar não, algo? agradecer muito, né? E dizer que o Instituto do Imaginário é um instituto que trabalha basicamente com interdisciplinariedade, né? Mas nosso foco principal é a psicologia analítica, mas que a gente está sempre de portas abertas para aquilo que você desejar fazer com a gente, né? Que é um instituto que acolhe sempre parceiros, né? Não é uma escola tradicional, é mais um ponto rizomático de acolhimento de parceiros também. Então, fique sempre, as portas estarão sempre abertas para o que você precisar. Obrigada, querida. Obrigada, Viu? eu que agradeço o acolhimento. Tá Então, bom. até E aí, se uma você próxima. puder passar Até a depois o telefone do próxima. seu consultório, a gente compartilha
com o Eu nosso faço grupo. para vocês pelo Tá WhatsApp, bom, tá então, bom. tá Legal. bom? Obrigada, Muito querida. obrigada, Obrigada a todo Juliana. mundo. Beijo para todos. Bom fim de semana.